Olá, povo de Deus. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Meu nome é Dalva. Nós estamos lendo 2 Crônicas. E hoje nós vamos ler a partir do capítulo 25. O reinado de Amazias, rei de Judá. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Participe conosco da leitura da Bíblia. Vamos conhecer a palavra de Deus. O reinado de Amazias, rei de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Deus é justo, graças a Deus. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel. Não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas, e as 3,5 toneladas de prata que paguei a estas tropas israelitas? Ele respondeu: O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000 que levou para o alto de um penhasco e atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Ai, meu Deus. Achou lixo, pegou para ele. Olha só, Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses. Inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Ai, papai do céu. Incenso, né, gente? Queimando vela. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta, que disse ao rei: Por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Olha, gente, presta atenção, gente. Por isso que eu falo dos ídolos aqui, é porque a Bíblia fala. A Bíblia fala, eu aprendi, que não serve mesmo. Olha só, presta atenção. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, que trouxe os deuses dos outros para ele. A ira do Senhor se acendeu contra Amazias e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei:
Por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso vamos ver. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Olha só. O rei respondeu o cara, e o cara é profeta, falando da boca de Deus. Por acaso nomeamos conselheiro do rei? Pare. Por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: vem me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom e agora estás arrogante e orgulhoso. Mas fique em casa, porque provocar uma desgraça que te levar... Aí uma pergunta, né? Mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que te levará e Judá contigo à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Estão entendendo, gente? Olha só, Deus mesmo que endureceu o coração dele, para ele ficar orgulhoso e achar que ia vencer. Ó. Amazias, porém, não quis ouvi-lo, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom, aos ídolos. Então Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás levou-o para Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e, então, voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. Gente, quem larga a Deus é prejuízo. E também quem não conhece, né? Quem não conhece a Deus também não está isento, não. Tem que buscar, né? Porque a palavra de Deus é pregada. A palavra de Deus é muito pregada, gente. É na televisão, é nos vídeos, é nos canais, até nos canais de pessoas não cristãos, eles recebem cristãos lá, cantores cristãos. Então a palavra de Deus está sendo muito pregada, é pregada na rua, é pregada nas praças, é pregado no ônibus. Todo dia que eu entro no ônibus tem pessoas pregando.
E quando eu tô de carro também, eu vejo pessoas pregando na praça, fazendo cultos nas ruas. Então as pessoas são duras de coração, não quer sair da religião. Ô, gente, na Bíblia não fala que religião nenhuma é boa. Nem fala de religião. É o povo que inventou isso. A única regra de fé verdadeira é a Bíblia. Religião é o povo que inventou. Religião tal, religião tal. A gente fala evangélico, cristão, é porque a gente segue Cristo. Nós somos pessoas bíblicas. Nós seguimos a Bíblia. Mas nós também não temos religião. O pessoal fala que a gente é protestante. Pode falar. Mas eu não falo com ninguém que eu sou protestante, eu sou crente. Sou evangélica. Mas se falar também falou. Pode falar que eu sou protestante. Nós protestamos contra as coisas erradas. Contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra as religiões que ficam pregando coisa errada. Depois, se vocês quiserem que eu fale o que é errado na religião, vocês podem fazer um comentário aí e perguntar que eu falo. Que eu gravo um vídeo falando. Porque eu já fui de outra religião. E fazia muita coisa errada. Hoje eu sei que é errado. Então, se quiserem que eu responda, eu falo que é errado. Na lata. Porque eu não tenho dó de falar não, porque a gente não pode esconder das pessoas a verdade. Então, nós fomos chamados para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. E se eu já tive essa experiência, né, de conhecer uma religião que me ensinou muita coisa errada, eu posso falar. Eu posso falar o que é errado. Que não está na Bíblia, que não existe, que Deus condena. Tá bom? Deus que abençoe.